Tailândia, década de 1970. Começou com a abertura da rodovia PA-150. Começava a chegar então os primeiros camponeses, todos em busca de uma nova expectativa de vida. Eu cheguei aqui dia 5 de agosto de 74. Então aqui era uma mata com pouco dono, que era a terra da União, e uma área rica em madeira. Aí em 77, foi até no governo Aloysio Chaves, a PA-150 surgiu na época, passou dentro de uma propriedade que era minha e da minha família, dos meus irmãos, e nós viramos ponto de referência. Aí começou a vir imigração de Tomiaçu, Concórdia, 48, e na época esse pessoal imigrava para cá, e quem trazia era o Antônio Chicó e o finado Luiz Firmino, que tinha caminhão na época, e esse pessoal vinha tirar terra, que a terra era da União. Então, aí começava, nós viramos um ponto de referência, eles tiravam a terra da gente para frente e da gente para trás. Aí começou a surgir naquele momento ali uns conflitos, mas não era grave. Eram os conflitos que quando o ITERPA, no governo do Aloysio Chaves, implantaram o ITERPA dentro de Tailândia, que o ITERPA comandava a colonização, eles fizeram uma colonização na margem da PA, dos dois lados, e o Dr. Polaro e Tenente Pinheiro que coordenavam isso aí, dentro de Tailândia. E a polícia era de Tucuruí, na época, né, que era trocado de 15 em 15 dias. Os militares, que era comandado pelo ITERPA. E quem fez a colonização foi o governo Alacide Nunes, e foi na hora que amenizou, não teve conflito de terra naquele momento, que aí fez o assentamento. O ITERPA fez o assentamento na margem da PA-150 todinha. O Pará crescia de forma acelerada e o objetivo dos governos militares era construir o desenvolvimento no sul, sudeste e nordeste do Pará, onde havia uma tranquilidade aparente. Porém, o conflito pela terra já existia. Os então pioneiros e primeiros moradores, fazendeiros, madeireiros e grileiros viviam em pé de guerra. Isso foi um dos principais motivos que contribuíram para a intervenção do Estado na região. Valdinei Palhares foi um dos primeiros delegados de Tailândia. Já mora no município há cerca de 43 anos e sabe como surgiram esses conflitos. O primeiro conflito que poderia acontecer no município, o ITERPA controlou, com a colonização. Aí foi acabando a madeira, que chegou às indústrias madeireiras, foi acabando a madeira de volta. A terra da nossa região é uma terra que não corresponde para o pequeno produtor, por causa da acidez, ele não é preparado para trabalhar nessa terra, ele não sabe trabalhar. Aí o próprio produtor começou a ir para o extrativismo, aprendeu a tirar madeira, tirar estaca, mexer com madeira. Aí começou a ter as invasões das terras que o ITERPA não colonizou, pelos próprios colonos financiados por madeireiro também, aconteceu isso. Aí começou o conflito, já nas áreas maiores, por causa da madeira, não pela terra. Aí começou a surgir conflito, como teve conflito na Chumbo Grosso, que tem o nome de Chumbo Grosso, teve conflito no Dr. Armando Zurita Leão, entendeu? Então teve vários conflitos de áreas grandes, já com interesse de madeira, que, por exemplo, se um proprietário achava que não deveria vender a madeira, provocava uma invasão e virava aquela turbulência. Então isso aconteceu muito em Tailândia. E nesses conflitos das áreas maiores, foi aonde morreu pessoas, né, com os conflitos. Então era conhecimento de município, acontecia lá, acontecia na frente. Intensificação da violência, o governador do estado, Alacide da Silva Nunes, determinou ao Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, a intervenção na região. Essa professora fez um estudo sobre a história da cidade e do conflito da época. O nome Tailândia, ele teria surgido por conta de que aqui haviam conflitos envolvendo a posse de terras, né? Logo a princípio a estrada ainda não estava construída, a PA-150,
E em decorrência desses conflitos, quando veio à Tailândia uma equipe do ITERPA, da qual fazia parte o tenente Pinheiro, ele teria feito uma comparação com o que acontecia, né, no país asiático de mesmo nome. Lá aconteciam conflitos em decorrência da chamada Guerra Fria, né, e algumas guerras que aconteciam na Ásia. E aí ele associou esses conflitos que estavam acontecendo aqui, algumas confusões, né, com o nome Tailândia por conta da guerra e do conflito que havia lá. E aí deu ao povoado, né, mencionou o povoado o nome de Tailândia. Os moradores teriam aceito esse nome, essa sugestão para o povoado, para a vila, que ainda não era a cidade, estava começando ainda, e ficou com esse nome, o povoado de Tailândia. Posteriormente, em 1988, quando aconteceu o processo de emancipação, permaneceu o nome de Tailândia. Nessa época, surgiram alguns conflitos em áreas, conflitos agrários. E você pode falar como eram esses conflitos? Olha, os conflitos eram antes de 1988. Após 1988 também aconteceram em alguns momentos. Eram questões envolvendo fazendas, né? Algumas fazendas, alguns fazendeiros, né? Pessoas que eram encontradas mortas, mas que não apareciam os mandantes, digamos assim, ou executores desses crimes. Então, eram algumas dessas situações que aconteciam, né? O sargento da Silva, que faz parte da corporação da Polícia Militar há 23 anos, acompanhou de perto os conflitos. A polícia veio, nós viemos deslocado de Tucuruí. E quando nós chegamos em Tailândia, aí a gente se deparou, porque naquela época, a madeira estava no auge. Então, as indústrias madeireiras, os donos de serraria citavam os invasores. Eles bancavam os invasores para invadirem terras alheias, para depois eles mesmos comprar madeira. Então, e por conta disso aí, tinha muitos conflitos e até morte. Várias desordens foram registrados em Tailândia. Grileiros versus poceiros. Grileiros eram pessoas que se apossavam de áreas devolutas. Por sua vez, os poceiros também queriam a área sem ter direito. E começavam as confusões. Comunidades como Vicinal 35, Pionteua, Chumbo Grosso e Vicinal 12 foram uma das que houveram confrontos e até mortes. Maria Antônia é uma sobrevivente e foi uma das líderes do movimento da área rural da comunidade Chumbo Grosso. Até hoje conta não entender como se livrou da morte. Eu já fui em Brasília várias vezes para resolver o problema da Chumbo Grosso. E tá lá, todo mundo, eu não tô lá, eu já saí de lá, vendi meu lote, passei meu lote. A gente, devido às perseguições, muitas perseguições, fui ameaçada várias vezes, porque criou um grupo de invasão dentro do município, toda invasão que dizia, porque eu amenizei, não resolvi, amenizei a situação da Chumbo Grosso, aí todo mundo achava que toda invasão era eu que estava na frente. Aí dizia que eu tinha o peito de ferro, não sei o que, eram essas coisas. Aí um dia eles vieram 3 vezes para me matar aqui em casa. E aí não matou, porque eu não sei, porque era muita gente em casa, né? Então todo mundo. Aí eu sempre trocava, assim. De manhã eu estava com o cabelo de um jeito, de tarde eu já estava com outro. Sempre eu mudando, sabe? Nunca eu fiquei mais igual, eu fiquei 3 anos com segurança e eles ameaçando direto. Por volta de meados da década de 1990, as desordens aumentavam entre grileiros que formavam equipes de trabalhadores. Surgiam então grupos rivais. Por conta da posse da madeira, muitos desses trabalhadores eram mortos no meio da mata e em locais de difícil acesso. Quando a gente era acionado, que a gente ia para lá, para dentro das matas, onde estava tendo conflito pela madeira,
a gente se deparava com situações mesmo assim, tanto quanto macabras. Por exemplo, quando a gente chegava lá, encontrava corpos já em decomposição, em elevado estado de decomposição por conta da dificuldade que esse povo tinha para sair, certo? Eu vou contar uma história rapidinho aqui que aconteceu com a gente, eu vivi, entendeu? Nós fomos deslocados para um certo local do conflito, e aí nós chegamos lá, não tinha nem como resgatar mais os corpos, porque estava em elevado estado de decomposição, e tivemos que, o que era que a gente fazia? Cavava uma valazinha embaixo da rede, cortava as cordas da rede e ali cobria, porque a época quem trazia os corpos era a gente mesmo, então a gente tinha que andar muito com aquele corpo se decompondo, e aí na maioria das vezes a gente tinha que deixar por lá mesmo, né? Aí geralmente a pessoa que vinha avisar sabia do nome, aí a gente chegava lá, eu moro em Tailândia desde 84, né? Então quando eu chegava lá, poxa, esse aqui é fulano, ia ver documentação, eu conheço. Porque eu sempre fui nas missões, porque eu conheço quase todo mundo em Tailândia, já são 33 anos, né, de Tailândia. Então facilitava mais. Aí a gente trazia notícia para a família, olha, fulano não veio porque não tinha como trazer ele, a gente mesmo, nós tivemos dificuldade de sair. Imagina trazendo um corpo em decomposição. Hoje não. Se fosse hoje, vai a aeronave, vai rapidinho lá e pega. Toda vez que a gente ia, a gente conhecia uma pessoa que ficava... Tinha sempre alguém conhecido. Isso, pela cidade. A época tinha um hotel onde hospedava esse pessoal por um preço bem de valor irrisório. Então eles tinham como ficar lá e o dono do hotel segurava as pontas lá, né? Assim, usando uma palavra até vulgar, ele segurava a onda lá para eles por 1 mês, 2 meses, 3 meses até, né? E aí era o tempo que eles iam, trabalhavam. Isso era trabalhadores, olha, formavam uma equipe, era o motoqueiro, que é o operador de motosserra, o ajudante dele, que vai carregando aquele material todo para ele ir avançando na mata, derrubando, e tinha o cozinheiro, né? E o pessoal que trabalhava para fazer a extração da madeira. Então eles formavam um grupo assim de 10, 12 pessoas por aí. Aí eles faziam aqueles barraquinhos no meio da mata, entendeu? E aí ficava ali acampados. Aí quando o outro que se dizia dono, que eram vários donos que ninguém sabia quem era, né? Chegava e mandava os chamados pistoleiros, chegava naquele barraco, atirava, matava, alguns corriam, né? E depois eram achados mortos, porque a dificuldade era tão grande para sair, a pessoa saía correndo do mato, não sabia para onde ir, entendeu? Então é isso aí. Era muito difícil, muito. Nosso serviço mesmo, e naquela época, o serviço da polícia, a polícia vai e tal, aí a gente ia, nós com toda a dificuldade, mas a gente era o que tinha mais acesso, porque tinha viatura e a viatura ia até onde dava. Mas aquele pessoal, eles iam na maioria das vezes de pé, aí descia na beira as margens da PA e ia embora para dentro da mata de pé, no pezão. Um dos conflitos mais recentes que aconteceu na área de Moju, na vicinal 12, que dá acesso à Tailândia. Abel Lira foi um dos líderes dos grupos invasores. E aconteceu muitos conflitos, muitas pessoas foram feridas, outras foram mortas, né? Numa luta, um conflito, porque na verdade os colônios, como diz os órgãos do governo, os sem terra, eles lutaram, debateram por uma causa justa, né? Até porque eles estavam com 10 anos de trabalho na área, produzindo, mantendo Tailândia em uma grande produção. E quando aconteceu o conflito, foi por causa da reintegração de posse e a tomada da área
da mão dos sem terra para o proprietário. Aí aconteceram os conflitos, muitas pessoas foram feridas, outras morreram, outras abandonaram suas propriedades, seus terrenos, saíram sem nada, irmão. Olha, as mortes que aconteceram na 12, na verdade, elas envolvem muito a ocupação da área, mas a 12, na verdade, ela foi um canto assim muito sanguinário, porque aqui vara para Tocantins, aí vara Mocajuba, Baião, vara para muitos lugares pela 12. Então, muitos assaltos aconteciam na 12, assalto, morte, e essas mortes que aconteciam, que não tinham nada a ver com a 12, com a nossa ocupação, sempre caíram em cima do povo da 12, entendeu? E quem arcava com esses crimes sempre era o pessoal da 12, mas na verdade aconteceram muitas mortes na 12 que não tinha nada a ver com a nossa área, entendeu? Aí aconteceu fora, tiraram muitas vidas que ocupavam a área fora, e aconteceu muitas coisas assim que a gente não pode nem realmente memorizar para expor no momento, né? Mas que aconteceu, sem dúvida. Mas apesar da tranquilidade aparente nos tempos atuais, o medo e a insegurança ainda rondam essas famílias pelas ameaças de morte. Essa mulher também foi uma das líderes do movimento. No meio da turma, era chamada de Maria Bonita. Maria Bonita foi a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiro, também mulher de Lampião, que aconteceu em meados de 1930, no sertão brasileiro, e retratadas em filmes. Maria Bonita dos conflitos de terra recebeu esse apelido por comandar os homens na invasão. Também sobreviveu o conflito pela terra. Nesse conflito, eu acho que eu entrei sem querer, porque eu tinha uma terra lá dentro que a gente tinha comprado, só que a gente não estava... Quando a gente comprou a área, a gente não sabia que ela estava em conflito, né? Depois de um ano que chegou a primeira reintegração de posse, aí depois chegou outra, aí na última a gente teve que sair mesmo, que foi onde foi derrubada as casas e o pessoal ficaram na rua. Aí foi na hora que eu decidi entrar, eu pensei, se eu entrar eu vou conseguir alguma coisa, eu vou conseguir recuperar tudo que a gente perdeu, né? Aí Aí o pessoal não acreditava muito que era mulher, que é difícil, né? Eles aceitar uma mulher numa área dessa de conflito. Aí muitos aceitaram, aí foi na hora que o grupo se dividiu e a gente ficou em parte de 200 homens e 200 famílias, né? Só que as famílias vieram embora para a rua devido ao conflito que teve dentro da área. Aí ficou só homem. Aí a gente ficou lutando pela terra, só que chegou o ponto que eu ia para Belém, ia para o INCRA, e todo mundo dizia não, vocês não conseguem ficar na área, e foi que eu decidi abandonar. Saí, eu fiz um acordo com o INCRA, que a gente ia largar a área, mas depois que eles dessem outra área pra gente. Aí nesse meio, muita gente se afastou da associação, porque eles só queriam se fosse lá na área. Aí eu fiquei com poucas pessoas, eu fiquei numa base de umas 50 pessoas, e essas pessoas que me acompanharam, elas hoje tudo têm terra. Inclusive eu recuperei tudo que a gente perdeu lá dentro. Hoje em dia, muitas famílias já estão assentadas pelo INCRA. Mesmo assim, grileiros, fazendeiros que vivem no anonimato convivem com medos de invasões nas terras de Tailândia.